Olá, vamos de arte, muita arte? Então, vou fazer a estreia hoje aqui dos vídeos no canal, né? Para que a gente possa conversar um pouco sobre arte. Eu sou a Marilis Costa, artista visual, formada na Universidade Federal de Goiás há mais de 20 anos, né? Formei em 2001 e de lá para cá venho fazendo arte, venho curtindo arte, venho acompanhando a arte. Passei por um período longo, assim, sem produção artística, mas agora retomei. E junto esse projeto de estar falando um pouco sobre arte. E aí aqui nesse canal a gente vai ter alguns quadros. A gente vai fazer a estreia hoje com um quadro chamado Arte e Astrologia. Depois a gente vai ter outros quadros como Clássicos da Arte, onde eu vou trazer as pinturas dos artistas mais consagrados, né? E a gente vai conversar sobre esses quadros. E não podia faltar, né, de trazer aí um quadro da arte do nosso tempo aqui, do nosso momento, né? E que vai se chamar Pensando a Contemporaneidade. Então, são 3 quadros que eu vou trazer aqui. Não tem dias fixos, marcados. À medida que for dando, eu vou fazendo os vídeos, tá bom? E vou colocando aqui para vocês. Não tem uma ordem, é de acordo com o que rolar, tá? Então hoje eu vou iniciar, né, o Arte e Astrologia com nada mais, nada menos que Vincent Van Gogh, um dos meus preferidos, tá? E Vincent Van Gogh, ele não conheceu a fama nem a fortuna, como todos sabem, né? Deixou cerca de 800 pinturas, algumas centenas de desenhos e 750 cartas trocadas com seu irmão Theodorus. Ele nasceu em 30 de março de 1853, às 11 horas da manhã, na cidade de Zundert, na província de North Brabant, no sul dos Países Baixos. Ele tem como signo solar Áries, signo de fogo, né? Ascendente em Câncer, um signo de água, e uma lua em Sagitário, que é regido, né, por fogo também. Então, assim, ele tem muito fogo no seu mapa. Eu acho que por isso seu temperamento tão explosivo e inquietante, né? Com o Sol em Áries, né, que é o signo que ele nasceu, né, indica uma personalidade audaciosa, cheia de iniciativa e boa vontade, né? Sempre disposto a começar de novo quando isso se faz necessário. Isso fica claro quando a gente observa na história de Vincent van Gogh que ele passou, né, por várias cidades, por alguns países aí, fez várias mudanças na vida, né? Ele nunca ficou parado num lugar só. Isso tem muito a ver com Sagitário também, que é um impulso de ser aventureiro, de estar viajando aí pelo mundo para conhecer novas culturas, outras coisas, né? Ele gosta também de encabeçar as coisas, sendo um líder natural. Tende facilmente a entusiasmar e encorajar as pessoas que estão ao seu redor, ainda que nem sempre eles tenham muita certeza do que ele quer para ele mesmo. O seu pai, Theodorus Van Gogh, era pregador protestante, e o que fez com que Vincent, aos 24 anos, decidisse estudar teologia em Amsterdã, trabalhando depois como pregador leigo nas minas de carvão de Borinage, na Bélgica, e lá ele distribuiu todos os seus bens entre os pobres, viveu em barracos e lutou para melhorar as condições de vida dos mineiros. Isso fica claro no seu ascendente em Câncer e também em aspectos de Júpiter em Sagitário. Essas pessoas trazem, né, dentro de si a generosidade, que fica clara aqui quando ele sai distribuindo seus bens, né? Eles são intelectualmente expansivos, não esconde como se sente, sendo emocionalmente óbvio, né? Van Gogh também era sensível ao que os outros sentiam
E essa habilidade em ler as emoções alheias adiciona uma empatia, por isso essa preocupação, né, com os menos favorecidos. Era tímido em se expressar e desconfiado em relação aos desconhecidos, mas um líder natural, né? Essas características de ascendente em Câncer e Júpiter em Sagitário é bem clara, né, em Van Gogh. A grande força emocional de Câncer aqui pode desequilibrar o perfil do ariano, porque ele era ariano, né? Com os dois signos, como os dois signos são cardinais, há uma forte vontade de liderança. Porém, um quer fazer de forma mais direta, que é o Áries, o sol dele, e o outro de maneira mais sutil, que é o ascendente, o Câncer, né? Essa combinação traz mudanças bruscas de humor e interioriza o nativo numa capa de autoproteção. Van Gogh, de certa forma, se autoprotegia quando afastava do mundo, né? Ele foi diagnosticado por diversas vezes por vários médicos diferentes com esquizofrenia, epilepsia e alcoolismo. O seu único elo com o mundo foi o seu irmão Theodorus, que o sustentava, pois era incapaz de ganhar dinheiro, como disse o próprio irmão, né? Theodorus, numa fala, ele diz: é uma pena que ele não tenha interesse em ganhar dinheiro. E realmente ele não tinha essa preocupação. A lua em Sagitário traz um idealismo, né? O que dificulta para a pessoa viver ali no dia a dia, no trabalho. Ele corre o risco de se decepcionar com certa facilidade. Então, ele não consegue se manter preso a algo, né? Tem fé na vida, nas pessoas, confia no futuro e na sorte. Isso também impedia. Então, ele acreditava que tudo ia dar certo, que não ia faltar nada, que as coisas eram assim, que a vida era assim. Então, eles são geralmente positivos, né? Se empolgam com grande facilidade, mas ao mesmo tempo é volúvel e influenciável, né? Van Gogh era dada a excessos e a imoderação, que é uma característica da lua em Sagitário, né? Que se não vigiada pode levar a vícios e ele tinha que era o alcoolismo, né? Foi em Paris que o trabalho de Van Gogh sofreu uma verdadeira mutação. Ao conhecer o impressionismo e seus representantes, entre eles Pissarro e Renoir, enquanto os impressionistas usavam a cor para reproduzir as imagens, Van Gogh manipulava para expressar os seus sentimentos. Em uma de suas falas, nesse momento, ele diz assim: em vez de tentar reproduzir exatamente o que eu tenho à frente dos meus olhos, uso a cor de modo arbitrário, a fim de expressar-me com mais vigor. Essa característica, né, é o Mercúrio em Áries que ele tinha. A sua comunicação ela é caracterizada por muita assertividade e honestidade, é o que ele realmente pensava. A pressa governava as suas atitudes, o pensamento tende a ser ágil e inquieto, e tende a haver dificuldades de finalizar raciocínios mais longos. Então, ele tende a um discurso inflamado, espontâneo e muitas vezes agressivo. Esse discurso agressivo, muitas vezes, né, lhe trouxe grandes problemas. Um dos poucos amigos que ele teve foi Paul Gauguin, que morou com Vicente por alguns meses, mas a instabilidade mental dele provocava brigas constantes entre eles. Tem uma fala de Gauguin que diz assim: Vicente e eu não podemos viver juntos em paz, porque realmente era muito difícil conviver com esses excessos dele, essa instabilidade emocional. Outra prova disso é que durante 3 anos, né, ele procurou refúgio na religião, levou o seu fervor espiritual às últimas consequências, que foi fazer aquela doação desenfreada de todos os seus bens para os pobres, né? Isso é uma característica também de Vênus em Peixes, o que torna ele muito carismático, mas idealista e permissivo, né? São pessoas que vivem as suas paixões de forma arrebatada, e ele era assim, ele vivia suas paixões de forma arrebatada, tanto que ele teve vários amores não correspondidos, né?
E uma outra característica de Marte em Peixes, onde ele agride as pessoas, criando tempestades emocionais, manipulando os sentimentos ou a raiva das pessoas contra elas mesmas, que é o que acontecia com o amigo mais próximo, o Gauguin, com o seu próprio irmão Theodorus, que eles tiveram uma tentativa de morar junto, mas não deu certo, né? Muito difícil a convivência. E em 1889 ele decidiu se internar no asilo de Saint-Rémy, né? E ele diz assim, quando ele foi se internar: desejo ser internado provisoriamente, não só para o meu próprio descanso, mas para o dos outros. Essa é uma característica de Saturno em Touro que ele possuía, né? Ele possui um grande medo da dor e da perda. Então, ele vai lá e se antecipa, né? Ele mesmo se interna, apresentando uma forte resistência às mudanças e normalmente assumindo posturas conservadoras, onde tenta se garantir, né, na medida do possível. Ele queria garantir a sua saúde mental ali, o seu descanso, mas também queria se garantir frente ao que os outros estavam passando com as suas atitudes intempestivas, né? E isso resulta em quê? Que em 27 de julho de 1890 ele deu um tiro contra o próprio peito e 2 dias depois morreu nos braços do irmão Theo. Então, é um breve histórico aqui astrológico que eu fiz. Tem muito mais coisa que a gente poderia conversar aqui sobre o mapa astral do Vincent van Gogh, mas a ideia é só trazer aí uma, uma pincelada, né? Já que a gente está falando de arte e astrologia, trazer uma pincelada, né? E como curiosidade sobre os nossos artistas, sobre o seu temperamento, o porquê que o artista, às vezes, é meio incompreendido no seu meio ou no meio externo onde ele vive, tá? Então eu termino por aqui a nossa estreia, espero que vocês tenham gostado. Depois vem muito mais por aí, tá bom? Então, arte, muita arte.